Ah, tudo bem? Mais um exercício dessa nossa semaninha de geometria analítica. Vamos lá? Uma região de fábrica deve ser isolada, pois nela os empregados ficam expostos a riscos de acidentes. Essa região será representada pela porção de cor cinza, quadrilátero de área S, na figura. Essa região identificada, então, aqui. Para que os funcionários sejam orientados sobre a localização da área isolada, cartazes informativos serão afixados por toda a fábrica. Para confeccioná-los, um programador utilizará um software que permite desenhar essa região a partir de um conjunto de desigualdades algébricas. As desigualdades que devem ser utilizadas no software para o desenho da região de isolamento são: bem, quais são, os limites dessa região S apresentados aqui na figura? Nós temos essa reta inclinada, que vai do ponto 00 até este ponto, que tem coordenadas 8, 3. Nós temos essa reta vertical, que vai até este ponto, que está limitado pelas coordenadas 8, 9. Nós temos essa reta horizontal, que está limitada, o segmento está limitado até essa extremidade de coordenadas 4, 9. E essa outra reta inclinada, que tem os limites na origem 00 e no ponto 4, 9. Então, nós temos que delimitar toda essa região por equações algébricas para que você entre com isso no software, como o problema está sugerindo, e o software desenhe essa região, ele limite essa região. Então, é que temos aqui todas as possibilidades dos limites dessa região, que são retas. Então, primeira coisa que temos que pensar, os limites, tem dois limites prontos aqui, rápidos de serem delimitados, né? Essa reta que está na horizontal e essa que está na vertical são fáceis de serem imaginadas ou configuradas. Essa reta que está na horizontal, na verdade aqui está delimitado só um segmento dela, mas ela, na verdade, por ser uma reta, ela é infinita. E a gente está limitando, na verdade, uma região só dela que queremos trabalhar. Mas a forma de escrita dessa equação, como ela é uma reta paralela ao eixo x, ela só vai ter coordenada y. Então, ela é uma reta constante de coordenadas y igual a 9. Essa reta é y igual a 9. Tá? Vamos identificar aqui, ó, y igual a 9. Essa é a equação dessa reta. Só que eu não quero os pontos que estão somente sobre essa reta. Eu quero os pontos sobre essa reta, porque ele é o limite da minha região, mas eu quero mais que isso, eu quero os pontos que estão abaixo, né? Porque toda essa região S é formada por pontos que estão abaixo desse valor y igual a 9. Então, eu não quero a região igual a 9, eu quero a região que seja igual a 9, mas também o que está abaixo. Lógico que não são todos, né? Porque todos os pontos que estão abaixo da reta y igual a 9 seriam também pontos dessa região, mas eu não quero. Daqui a pouco nós vamos limitar isso por essa reta inclinada. Então, por enquanto, estou pegando o limite da horizontal. Tudo que está abaixo do y valendo 9. Ou seja, um limite que eu tenho ali é que meu y tem que ser menor ou igual a 9, para que esteja no limite do 9 ou abaixo que ele. Daqui nós já temos algumas sentenças a excluir, porque na letra A fala que y menor é igual a 8. Não, eu quero que ele seja menor ou igual a 9. Aqui nós temos y menor ou igual a 8, também não interessa. Então, só dessa primeira informação a gente já consegue excluir duas alternativas. A outra fácil de analisarmos é com relação a essa delimitação que está na vertical, porque do mesmo jeito a gente tem aqui a delimitação de uma reta, pegando um pedaço dela como segmento, mas essa reta, ela só tem coordenadas x, a reta na vertical. Então, ela é definida por um certo valor de x constante, e o x constante aqui é 8. Então, o nosso x, o limite é que ele vale 8, mas vale também tudo que está antes dele, ou seja, o que é menor do que o 8. Então, isso já limita também, né? Aquela reta lá de cima tem que estar limitada ao x valendo 8, quando você vai pegando as interseções. Então, sendo igual a 8 ou menor do que 8, me interessa. A outra condição, então, que nós temos ali é que x seja menor ou igual a 8. Bem, das alternativas, o que pode ser já excluído? Nós temos x menor ou igual a 8, menor ou igual a 8, menor ou igual a 8. Então, em todas elas aqui, essa informação, na verdade, foi meio irrelevante nessa ordem que eu escolhi de resolução. Lógico que, às vezes, numa outra ordem, ela fosse com alguma relevância. E talvez você excluísse itens a partir da informação dela, tá? Agora, nós temos que tentar delimitar as equações dessas duas retas e como nós vamos representá-las. Então, vamos lembrar que a equação de uma reta, pensando na forma analítica, né? Lógico que a gente pode pensar na escrita da reta também,
na forma funcional, né? Como uma função de primeiro grau, a gente sabe que o gráfico dela sempre é uma reta. Então, se eu escrevê-la como uma função de primeiro grau, faz sentido, seria escrevê-la y igual a x mais b, a coeficiente angular, b coeficiente linear. Coeficiente linear indica onde a minha curva cruza o eixo y, eu estou vendo que a minha curva cruza no 0, 0. Então, na verdade, o coeficiente linear dessas funções vai dar 0. E o coeficiente angular ele determina a inclinação da reta. A gente pode usar, então, só aqui fazendo o coeficiente angular. Se quisermos usar a ideia da função de primeiro grau, que é o traçado de uma reta. Se quisermos usar o conceito da analítica, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Lembrando que y0 e x0 são as coordenadas de um ponto por onde a sua curva passa. Nesse caso, nós estamos analisando, vamos tomar por princípio primeiro essa curva aqui, esse limite da região. Então, essa reta estaria passando pelos pontos 4, 0 e 0, 0, 4, 9 e 0, 0. Você pode substituir aqui no x0 e y0 qualquer um desses dois pontos, mas sempre que ele passar pela origem, é mais fácil você usar a coordenada 0, 0, porque você anula esses dois termos, você facilita os seus cálculos. Então, se nós pegarmos essa equação, substituirmos no y0 o 0, esse termo vai se sumir. Ficamos com m que multiplica x menos o x0. Ou seja, nós chegamos na equação y igual a mx, que é a mesma coisa que se nós estivermos analisando no aspecto funcional, o coeficiente linear era 0 e y igual a vezes x. Tá? Na verdade, no fundo, a gente está fazendo a mesma análise, só que usando o conceito funcional ou usando o conceito da geometria analítica. O que interessa é que nós vamos ter que definir o coeficiente angular, o m. O coeficiente angular, ele é definido lá na analítica pelo ΔY dividido pelo ΔX, a variação em y pela variação em x, porque ele mede exatamente essa variação que acontece. Ele é o coeficiente angular ou a taxa de variação que você tem na função. Então, se nós olharmos para a função delimitada aqui, ó, nessa inclinação, pelos pontos 0, 0 e 4, 9, nós temos que a variação em y vai de 9 a 0, ou seja, o ΔY vale 9, e o ΔX é a variação de 0 até 4, ou de 4 a 0, esse ΔY vai valer, ΔX, desculpa, vale 4. Então, chamando de M1 aqui, só para a gente não se confundir, nós estamos determinando o coeficiente angular dessa reta inclinada passando pelo 0, 0 e 4, 9, ele vale 9 quartos. Então, quem vai ser a equação de reta ali, que vou chamar de Y1? Ela vai ser o M1 vezes uma coordenada X1. Então, aquele Y1 para a gente é o M1, que é 9 quartos, vezes um certo X1. Se arrumarmos essa equação, ela vai ficar 4 vezes esse Y1, que é 9 vezes o X1. Poderia estar só 9 XY, mas eu estou escrevendo separado para identificar as curvas separadas ali. Desculpa, é isso aqui. Então, se nós arrumarmos isso aqui, eu tenho 4Y1 menos 9x1 igual a 0. Essa é exatamente a equação geral dessa reta que passa pelos pontos 0, 0 e 4, 9. Mas eu não quero só os pontos que passam sobre a reta, eu quero a região que está abaixo, esses pontos que estão aqui menores que as coordenadas desse ponto. Então, na verdade, eu não quero os iguais, eu quero os menores. Então, eu quero, na verdade, a condição de que 4y menos 9x1 seja menor ou igual a 0, porque pode ser exatamente sobre a reta quando é igual ou seja menor que ele. Isso está traduzido, vamos lá, das opções que nos sobraram. Na letra B, 3x menos y menor ou igual a 0, não nos interessa, não é essa, porque não é o 3x. Então, essa aqui se anula. Das outras duas, 3x menos y, 4x menos 4y menos 9x. Essa também está errada e seria essa aqui a equação. 4y menos 9x menor ou igual a 0. Lógico que nós temos que analisar a outra equação ainda, mas pela exclusão dos itens aqui, a gente já chegou que a resposta vai ser a letra E. Aí nós vamos fazer, na verdade, estamos para outra equação, só para a gente conferir. Então, nós já achamos 3 limites ali da região, 3 curvas que vão limitar, e falta a gente achar a última curva que vai passar pelos pontos 0, 0 e 8, 3. Como ela é uma reta que passa pela origem, ela segue o mesmo raciocínio que já tivemos, ela é do tipo m vezes x. Quem vai ser o coeficiente angular? Agora vamos delimitar aqui como m2.
vai ser o ΔY dessa relação. A variação em Y é da coordenada 3 até a coordenada 0, então é um ΔY de 3, e a variação em X vai de 8 a 0, 3/8. Então, nossa curva Y2 vai ser o M2 vezes o X2. Y2 vai ser 3/8 de X2, multiplicando vai ficar 8Y2 igual a 3X2. Se nós arrumarmos isso aqui, tudo no primeiro membro, nós chegamos na equação 8y2 menos 3x2 é igual a 0. Mas eu não quero só o que é igual a 0. Porque só o igual a 0 é só quem está sobre a linha da curva. Eu quero quem esteja acima, quem seja maior que isso. Então, eu quero as condições de 8y² menos 3x2 maior ou igual a 0. Que vai dar exatamente sobre a reta ou que esteja maior que ela. E aí, nós temos a outra situação aqui, ó, 8y menos 3x maior ou igual a 0. E aqui só não tem os índices 1 e 2, porque esse eu criei só para separar as condições do problema. Então, as 4 curvas retas que limitam a região são essas 4, e aí pegando as condições de ser menor ou maior, em que situação estão os pontos que nos interessam, se estão acima, abaixo, à direita ou à esquerda, maiores ou menores. E a nossa alternativa de resposta vai ser a letra E. Ok? De novo, um outro problema, então, que envolveu delimitação de regiões no plano, só que agora limitadas por retas. Certo? Espero estar te ajudando. Curte nossa página lá, segue, ativa o sininho para você receber o vídeo novo todo dia da semana. Um abraço, até mais.